E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Hugo, professor da disciplina de Relatividade, Física Nuclear e Cosmologia. Essa é a nossa aula 1 da unidade 3. A gente vai falar de núcleo e propriedades, da onda eletromagnética, ondas de matéria, condução, dentre outros, a quantização da energia. Esses aqui são os tópicos. A luz é uma onda eletromagnética, o espectro eletromagnético, a velocidade da luz, quantização da energia eletromagnética, a equação de Planck da radiação, por fim, o conceito de fóton. Então, a luz é uma onda eletromagnética. Tudo começou com o Maxwell, James Clerk Maxwell, em 1873. Ele conseguiu 4 equações que descrevem todo o comportamento na parte de eletricidade e magnetismo. São as 4 equações de Maxwell. Com essas 4 equações, que são a lei de Gauss da eletricidade, lei de Gauss do magnetismo, lei de Ampère e lei de Faraday, com os parâmetros estudados nessas 4 equações, ele conseguiu verificar que 2 parâmetros em especial, que são esse ε0, que é a permissividade elétrica do meio, e o μ0, que é a permeabilidade magnética do meio, o que cada um significa? Permissividade, capacidade que o meio tem em permitir a passagem do campo elétrico. Permeabilidade magnética, capacidade que o meio tem em permitir que o campo magnético flua. Esses índices 0 aqui quer dizer que eles são no ar, no vácuo. Então eles têm um valor constante. O ε0, 8,85 vezes 10 a menos 12, e o μ0, 4π vezes 10 a menos 7. Então, com os estudos deles, de Maxwell, com relação às ondas, campo elétrico, campo magnético, ele conseguiu verificar que a relação de 1 dividido pela raiz da multiplicação dessas constantes, ele chegava exatamente no valor da velocidade da luz. Aqui o desenho do campo elétrico e magnético, ortogonais entre si, e a onda eletromagnética. Assim, um parâmetro muito importante que a gente precisa verificar é a frequência. A frequência numa onda eletromagnética é algo que depende única e exclusivamente de sua fonte, ou seja, quem a origina. E a frequência, a gente viu que, sabe que ela depende de 2 parâmetros. A velocidade de propagação da onda e o comprimento de onda. Então vejam só, se a onda for muito veloz e o comprimento de onda, que a gente já viu que é a distância entre 2 cristas consecutivas, for muito pequeno, o que vai acontecer? Uma frequência muito alta, da ordem de 10 a 23, são os raios gama, raio X, são frequências altíssimas e comprimentos de onda pequeno. Aqui, vejam só, é o espectro de frequências, algumas mais comuns que a gente já viu, ultravioleta, a luz visível, a faixa de frequências dela, que vai do infravermelho à ultravioleta, micro-ondas e ondas de rádio que já possuem uma frequência grande de trabalho. Continuando, a velocidade da luz, pela teoria da relatividade, a matéria não consegue se mover em velocidades superiores à da luz. Esse valor proposto e calculado por Maxwell, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Esse valor é invariável no vácuo. No ar vai mudar um pouquinho, vai ser um pouquinho mesmo, porque o ar é composto por algumas moléculas, partículas, que vai fazer com que a velocidade diminua. E meios diferentes, por exemplo, sólidos e líquidos, a velocidade da luz ela tem um efeito dispersivo, ou seja, ela vai diminuir e vai sofrer influência da frequência na qual ela estiver sendo analisada. Assim, Maxwell, analisando o caráter ondulatório da onda eletromagnética, ele pôde perceber que os corpos emitem radiação. Quanto mais aquecido um corpo, maior é a taxa de radiação que ele emite. Vejam só, em azul aqui, temperaturas altas, radiação muito alta. Temperatura mediana, uma radiação intermediária. E temperaturas menores, uma radiação um pouco inferior. Isso tudo também trabalhando com o comprimento de onda. Então esse aqui, a gente pode analisar nesse gráfico a intensidade, a relação entre a intensidade da radiação com o comprimento de onda emitido por uma onda eletromagnética, a radiação eletromagnética. Por exemplo, o carvão, ele possui brasa, aquele carvão vermelho mesmo, a temperatura entre 600 e 700 graus, por isso que ele tem aquela cor vermelha escura. Então é possível que a gente determine o comprimento de onda máximo em uma radiação através da lei do deslocamento de Wien, que é uma formulação relativamente simples, por quê?
Lambda máximo é B, que é a constante de Wien, que vale 0,029 metro vezes Kelvin, dividido pela temperatura. Importante observar que a temperatura aqui precisa estar em Kelvin, porque vejam só, metro vezes Kelvin, dividido por Kelvin, sobra só o metro, então eu tenho a unidade de comprimento de onda máximo nessa situação, que é o metro. Continuando aqui, outra forma de quantizar uma equação relacionada à quantização de energia de uma onda eletromagnética é a lei de Stefan-Boltzmann, que vai nos dar essa taxa de emissão ou potência eletromagnética em watt, que é joule por segundo, energia em função do tempo, em função desses três parâmetros aqui. O sigma, que é a constante de Stefan-Boltzmann, vejam só, vale 5,67 vezes 10 a menos 8 watts dividido por metro quadrado vezes Kelvin à quarta. O S é a área de superfície desse corpo que está emitindo a radiação, vezes a temperatura elevada à quarta potência. Mais uma vez, importante observar que essa temperatura aqui, ela tem que estar em Kelvin. Falando só um pouco de corpo escuro, o que é um corpo escuro? Matéria escura. É aquela matéria que absorve toda a radiação, nada nela é refletido. Um experimento simples aqui, um corpo internamente todo fosco, todo escuro, é emitido um feixe de luz, que ali dentro ele vai ser totalmente absorvido, nada vai ser refletido para fora. Essa é a característica de um corpo negro ou matéria escura. Teoricamente, não poderíamos vê-lo, porque ele não emite nenhum tipo de radiação. Assim, Planck ele conseguiu quantizar essa energia emitida pela radiação, que é o ENHF. O que é o N? N é o nível de energia, olha só, é um número inteiro, 1, 2, 3 inteiro positivo, define o valor ou estado de energia do oscilador, do que está emitindo a radiação. O H é a constante de Planck, no caso aqui estamos trabalhando em joule, joule vezes segundo, 6,63 vezes 10 a menos 34, e F é a frequência em Hertz. Um exemplo simples, nível quântico 1, frequência 6 vezes 10 a 14. Então, qual que é a energia? 6,63 vezes 10 a menos 34 vezes 6 vezes 10 a 14. 4 vezes 10 a menos 19 joule, ou seja, um valor muito pequeno, vezes 10 a menos 19. Então, criou-se, usualmente, utilizamos uma unidade chamada elétron-volt, onde 1 elétron-volt vale 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. A gente faz a conversão rapidinho aqui, 2,5 elétron-volt. Fica mais agradável de apresentar esse resultado. A energia, agora de um fóton, a luz composta de fótons, ou seja, quanto mais fótons, podemos dizer que a luz tem ilumina mais, vamos dizer. Então, Einstein, utilizando a quantização de Planck, também conseguiu verificar isso, onde a energia de um fóton ela pode ser calculada pela relação H, que é a constante de Planck, C, que é a velocidade da luz, e H é o comprimento de onda. A gente vai ver isso aqui num exemplo simples. Vejam só. Considerando que o laser emita um feixe azul de potência 1 watt. Quantos fótons que chegam ao detector durante 10 segundos? E o comprimento de onda desse feixe, dessa luz, 5 vezes 10 a menos 7. Primeiro, quanto de energia? Vejam só. 1 watt. 1 joule por segundo. 10 segundos. Então, a quantidade de energia, a potência, a quantidade de energia transmitida foram de 10 watts. Então, vejam só. E, que são os meus 10 joules. N, que é o número de fótons, que é aquilo ali, essa formulação anterior, é para 1 fóton. Constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34. Velocidade da luz, comprimento de onda. Fazendo a operação aqui, eu chego em 25 vezes 10 elevado a 18 fótons. Esse número também pode ser expresso, se eu quiser, em 25 bilhões de bilhões. Só que 25 vezes 10 elevado a 18, você vê que é um número muito grande, que é normal, quando a gente trata aqui da quantização, normal ter números assim. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!